Nesse vídeo eu vou comentar sobre a reportagem de capa que saiu na revista Mundo Estranho em setembro de 2012. Essa revista aqui, onde aparece Dom Pedro com essa carinha de dor de barriga. A reportagem chama O Reverso da História. A chamada da revista coloca: o Brasil que não se aprende na escola. Antes de tudo, eu gostaria de deixar bem claro que eu não sou contra a revista Mundo Estranho, pelo contrário, eu sou assinante dela, indico a revista para os meus alunos, acho que é uma boa revista, mas essa reportagem aqui merece um pouquinho mais do comentário. Não é a primeira reportagem que a Mundo Estranho faz com esse tema, separando o que se aprende e o que na verdade seria. É um pouco complicado isso em história, se definir o que seria uma verdade histórica absoluta. Mas a estrutura da reportagem é mais ou menos assim. Aparece uma página monocromática, dizendo o que se aprende na escola, e a contraposição do que seria a verdade. Eu vou comentar mais o que eles colocam aqui como verdade. Na maior parte dos casos, eles têm uma razão interessante. Eles mostram um outro aspecto que a gente não está acostumado a ver na maior parte dos livros didáticos e que, felizmente, eu consigo trabalhar com os meus alunos. Fico até contente que a maior parte das coisas que estavam aqui eram trabalhadas em sala de aula. Só que, em alguns dos casos, uma simples explicação chamativa, que é claro que uma revista vai tentar fazer, pode dar a entender alguma coisa não muito adequada. Eu vou ler só esses quadrinhos aqui, então. Começa aqui com: o Brasil não foi descoberto por acaso, Cabral sabia o que estava fazendo. Acho que não vale muito a pena discutir esse, uma vez que a gente tem realmente uma série de provas que tentam comprovar que a descoberta do Brasil não foi por acaso, embora ainda tenha alguns historiadores que defendam a questão de ter sido por acaso. Só que aí entram alguns sobre o descobrimento do Brasil. Por exemplo, os bandeirantes eram parceiros dos índios, e aparece ali um bandeirantezinho, amigo do índio. E aqui eles colocam que em alguns casos os bandeirantes eram parceiros dos indígenas e que eles, mesmo não sendo heróis, na verdade não eram pessoas terríveis, como se pintaria nos livros. Tem um lado verdadeiro. O principal objetivo dos bandeirantes não era escravizar os escravos, mas a simples frase, bandeirantes eram parceiros dos indígenas, parece jogar fora a ideia de que eles escravizaram, de fato, indígenas. Houve escravidão indígena no Brasil, houve, mesmo ela sendo proibida em determinado momento por Portugal, e os bandeirantes estavam por trás desse tráfico de escravos. Existia uma escravidão, e isso de forma nenhuma poderia aparecer como eles amiguinhos dos indígenas, como aparece aqui na reportagem. Aparece a questão que os indígenas se beneficiaram na relação com os europeus. A revista dá a ideia de que, como eles estavam isolados da Ásia, África e Europa por 3.000 anos, eles não tinham saído da Idade das Pedras, da Idade das Pedras, e que eles acabaram sendo incorporados depois à população portuguesa. De certa forma foram incorporados os que sobreviveram, uma vez que houve escravidão indígena, uma vez que a maior parte da cultura indígena simplesmente foi destruída. A língua indígena, ela sobrevive como algumas poucas palavras de Tupi-Guarani no nosso vocabulário. Até hoje, povos indígenas são, em grande parte, isolados em reservas indígenas, de certa forma isolados da sociedade, e alguns se incorporaram, é verdade. Se a gente for comparar com o modelo de colonização que a Inglaterra fez nos Estados Unidos, puxa, realmente, os indígenas aqui teriam se beneficiado mais. Lá a situação foi muito pior. Mas houve modelos de colonização onde os indígenas tiveram uma participação muito maior. Compara a porcentagem de população indígena na Bolívia, por exemplo, com a porcentagem da população indígena atual no Brasil. Lá a gente tem uma maioria de população indígena, aqui a gente tem sobras, entre aspas, de uma população indígena. Então a forma como a revista coloca que os indígenas saíram ganhando com a colonização não leva em conta o fato deles terem perdido o território deles terem perdido a cultura deles, de praticamente se ter extinto alguns dos povos que existiam aqui. Então, de forma nenhuma, a gente pode ver essa relação como benéfica para os indígenas. Tem aqui o caso de alguns alimentos, que a gente acredita que seja daqui, mas na verdade não são. Isso aqui não é menos importante. E aí volto agora falando sobre a escravidão. Nesse próximo item, que é a escravidão, também a gente tem alguns simplismos que parecem jogar fora alguns aspectos muito importantes. Por exemplo, colocam aqui que escravos tinham escravos. Eles citam o exemplo de Chica da Silva, Zumbi dos Palmares, e de certa forma,
não há muito o que negar. Chica da Silva ela fazia questão de exibir as suas escravas. Por vezes, segundo um conto, alguns relatos tinham que ser mais claras do que ela, para demonstrar a ideia de que ela, como negra, tinha escravas que eram parecidas mais com brancos do que com ela. Mas, logo após isso, vem a ideia de os próprios africanos é que vendiam os escravos. E colocaram dessa forma em um pequeno textinho dentro da revista que fala assim: os portugueses não se aventuravam à África dentro. Eles tinham entrepostos comerciais no litoral onde compravam escravos de guerra. Esse tipo de comércio sustentava a economia africana havia séculos. Reis locais mais poderosos tinham escravos brancos e tanta influência que trocavam cartas com monarcas europeus. Dá a entender, de certa forma, pelo título, pelo desenho e um pouco pelo texto, que os próprios africanos são os criadores da escravidão africana e eles são responsáveis por tudo que aconteceu e isso daqui é um simplismo histórico absurdo. Primeiro porque seria o mesmo que eu querer explicar, por exemplo, Primeira e Segunda Guerra Mundial da seguinte forma: os próprios europeus é que se mataram. Em duas guerras, os europeus saíram resolvendo matar europeus, e por isso, dessa forma, eles quase exterminaram uma parte da população deles. Só que para isso eu teria que descontar a existência de vários países separados, a questão de etnias que estavam presentes nesses países que não eram integradas a eles. Eu precisaria descontar 1 milhão de coisas para caber nesse simplismo a ideia de que os europeus são tão burros que se matam. Só que aqui nesse texto, de certa forma, quem dá uma lida rápida e não conhece a história, dá a entender mais ou menos a ideia de que os africanos são tão burros que escravizavam os próprios africanos. Enquanto a gente tem uma série de reinos completamente diferentes aqui. Tirando que existia um tipo de escravidão na África que pode ser bem diferente do que o tipo de escravidão que os portugueses fizeram. A gente tem, por exemplo, a ideia de uma servidão obrigatória e temporária. Um povo que é escravizado numa guerra, ou pessoas que são escravizadas numa guerra, elas serviam por um tempo. Ao que dá a entender aqui, eles inventaram a escravidão, já haviam escravos lá, que simplesmente os portugueses chegaram e compraram. E mesmo que os portugueses, de alguma forma, comprassem esses escravos, é a demanda da compra dos portugueses que vai fazer a escravidão se ampliar de forma tão grande. Muito maior do que os tipos de algo semelhante à escravidão que poderiam existir na África. Dentro dessas, também aparece aqui a questão. Portugal também desenvolveu o país, dizendo que a gente não pode ver como Portugal tomou as riquezas do Brasil, mas Portugal desenvolveu o Brasil, porque criou cidades, porque criou uma série de infraestrutura que existiam aqui no Brasil. É verdade, Portugal criou cidades e assim por diante. Se a gente for imaginar o Brasil hoje, é óbvio que a maior parte do que está aqui no Brasil hoje foi criada por Portugal. Nossa língua, nossa cultura e assim por diante. Próximo item aqui, Portugal também desenvolveu o país. E a ideia é que Portugal não simplesmente tirou as riquezas do Brasil, mas que ajudou a construir um monte de coisa aqui, cidades que a gente tem no Brasil, infraestrutura que a gente tem no Brasil hoje. E isso faz sentido de certa forma. Se a gente for imaginar no Brasil que a gente tem hoje, óbvio que Portugal ajudou a desenvolver o Brasil. Portugal fundou cidades que a gente tem até hoje, Portugal trouxe a língua que a gente tem até hoje, a escrita que a gente tem até hoje e assim por diante. Mas a gente tem que levar em conta que isso aconteceu com a destruição do que existia aqui antes. Então a gente tem a destruição e conquista de povos que moravam aqui para a criação de novo. E a gente, como herança dos portugueses, óbvio que vai olhar para o nosso tipo de cultura, para o nosso tipo de sociedade, e tem que ver sim que houve uma influência boa de Portugal. Mas ao mesmo tempo é uma série completamente infinita de possibilidades de se trazer o progresso sem que haja o extermínio de uma cultura. Existe uma série de possibilidades de trocas culturais que foram diferentes do que o modelo de colonização, que é um modelo de exploração, que é um modelo que visa enriquecer a metrópole, no caso aqui Portugal. Portugal não é um malvado, porque era algo comum na época, e o Brasil não foi o único local colonizado. Mas de forma nenhuma a gente pode olhar sem ter esse viés histórico, simplesmente como Portugal foi bonzinho de ter colonizado o Brasil. Bem, seguindo nessas, tem algumas coisas que eu não tenho que discordar, mas a gente tem uma outra aqui que é Aleijadinho é uma invenção literária. E dá a entender de alguma forma que o Aleijadinho ele foi uma inspiração no Corcunda de Notre Dame, obra do Victor Hugo. E, se a gente for pensar, é claro que existe uma romantização em cima de um personagem histórico, isso acontece em 1 milhão de casos. Só que isso é muito comum em história, você tentar provar que alguém de verdade não existiu. Há pessoas que tentam provar que Shakespeare não existiu.
Mas a questão é, alguém escreveu as obras de Shakespeare, alguém produziu as obras de Aleijadinho, ainda que seja mais de um. Então, faria muito mais sentido, ao invés de colocar que Aleijadinho é uma invenção literária, tentar buscar o que desse Aleijadinho é verdade e o que foi floreado depois. Mas o personagem existiu, a gente tem uma produção artística no Brasil nesse momento, em Minas Gerais. Dentro disso, há mais alguns detalhes depois. E um deles é, a Inglaterra não queria a Guerra do Paraguai. E a justificativa que eles colocam aqui é que a Inglaterra já estava envolvida em uma série de outras guerras pelo mundo. É verdade, a Inglaterra estava envolvida em outras guerras mais ou menos nessa época, como a Guerra do Ópio na China, mas a gente está em um momento que é o chamado imperialismo, ou neocolonialismo, onde a ideia é essa, algumas potências, especialmente a Inglaterra, embora a França e Estados Unidos também, mas algumas potências industriais, elas influenciavam na política de outros países, elas geravam guerras que fossem benéficas a ela, e elas acabavam lucrando muito com isso. Então, simplesmente dizer que a Inglaterra já estava envolvida em outros conflitos, isso não é motivo para dizer que ela não tinha interesse na Guerra do Paraguai. O Paraguai era uma nação que estava se industrializando mais rápido do que qualquer outra. O Paraguai ele tinha um índice de alfabetização muito maior do que o da própria Inglaterra na época, e havia sim uma grande chance do Paraguai se desenvolver economicamente com muita rapidez. Não é inimaginável isso? Basta pegar um caso de um outro país, que era recentemente independente, que era colônia, que foi explorado por séculos, e que em pouco tempo conseguiu virar sede de revolução industrial também, que é o caso dos Estados Unidos. O Paraguai era tão colônia quanto os Estados Unidos. Só que o Paraguai tinha algumas características que, caso não tivesse tido a Guerra do Paraguai, poderiam permitir que ele se desenvolvesse sim. Não há forma nenhuma da gente julgar e dizer não, a gente não pode falar que o Paraguai é importante, essa guerra... Não, a Inglaterra estava preocupada com isso, muito provavelmente sim. Porque a Inglaterra estava preocupada com a política mundial. A Inglaterra estava influenciando em questões ligadas à África, à Ásia, outras questões da América. A Inglaterra ela tomava postura semelhante à que os Estados Unidos têm hoje, em termos de querer se colocar diante das questões que estão acontecendo pelo mundo. Então é algo muito inocente imaginar que a Inglaterra não tivesse participação nenhuma na Guerra do Paraguai, ou simplesmente que ela não quisesse a guerra só porque ela estava envolvida em outros conflitos internacionais de época. Bem, seguindo a isso, a gente tem a interpretação com relação à ditadura militar no Brasil, ou a república depois disso. E uma das coisas que aparece aqui é com relação ao milagre econômico. E a revista, nesse ponto, ela defende 100% a política econômica durante a ditadura no Brasil. Coloca-se assim, entre 1969 e 1973, a economia do Brasil cresceu rápido. Por ano, em média, o Produto Interno Bruto subiu 10% e o setor da construção civil aumentou 15%. Mas nada disso valeu a pena porque o bolo cresceu, mas não foi distribuído. Isso seria o que é ensinado nas escolas. Ora, mesmo no que é ensinado nas escolas, a revista já defende que a ditadura é boa, dizendo que o PIB cresceu muito rápido e a construção civil também. E aí, no que seria a verdade, a revista ainda coloca assim, eram tempos de ditadura e desigualdade social, realmente aumentou. Mas o crescimento econômico no começo dos anos 70 foi impressionante e benéfico, permitiu a construção de obras estruturais fundamentais como a hidrelétrica de Itaipu, a usina de Angra 1, a ponte Rio-Niterói, redes de metrô, dando a entender que basicamente o Brasil só é moderno hoje por causa da ditadura militar, ou do milagre econômico que aconteceu na ditadura militar. Em certa parte, é verdade, houve uma melhoria na infraestrutura do Brasil? Houve. Ao mesmo tempo, a criação de uma dívida externa gigantesca que praticamente escravizou o Brasil nos anos seguintes, ao mesmo tempo uma infraestrutura que de certa forma foi mal investida muitas vezes, como por exemplo a construção da Transamazônica, que gastou uma fortuna e nunca serviu para nada, como investimento em estradas, muito mais do que em ferrovias. Imagina se hoje em dia, nas grandes capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, a gente não tivesse caminhão, porque todo o transporte industrial fosse feito por trem. Isso é uma realidade em muitos países. A gente só tem uma série de problemas que a gente tem hoje por má estrutura de planejamento na época, porque interessava mais algo que fosse imediatista na época, para o governo militar, na sua aliança com os Estados Unidos. Então, seria completamente simplista, simplesmente olhar e falar, não, nessa época tudo foi bom e o milagre econômico é verdadeiro. Se a gente for pensar criticamente, até o que é considerado bom
pode ser visto por um lado bem negativo. Bem, seja como for, o objetivo, volto a dizer, não é criticar a revista. Na verdade, a maior parte das coisas presentes nessa revista vem de um livro chamado Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, de um autor que tem o mesmo nome que eu, Leandro. E esse livro ele traz uma série de outras curiosidades sobre a história do Brasil e um pouquinho mais explicado do que aqui. Seja como for, é interessante a gente ir atrás de curiosidades, a gente ir atrás de coisas que não são como realmente se explica nas escolas, ou nos livros, em qualquer outra situação. O difícil é simplesmente alguém conseguir julgar o que realmente é e o que realmente não é. Pelo contrário, a gente deve sempre tentar ampliar, ver versões diferentes, tentar conhecer mais, tentar ver opiniões diferentes sobre um mesmo assunto e aí criar a nossa própria opinião. E nunca simplesmente fechar o nosso conhecimento baseado em um parágrafo colocado numa revista ou num livro didático, que aqui está sendo criticado pelas revistas. É isso que eu sempre sugiro aos meus alunos, tente conhecer o máximo possível.